Fala, meus amores! Boa noite! Na aula de hoje, matemática fácil, galera. Os segredos, as dicas que os professores não te contam, tá? Aqui a gente vai mostrar que você consegue gabaritar qualquer prova. E galera, a gente tem vários exemplos de pessoas que estavam zeradas em matemática e conseguiram a sua aprovação, tá? Então, galera, entra no grupo aí quem tá esperando o nosso curso de matemática básica de raciocínio lógico. Deixa o like aí, baixa o material e vamos juntos. E galera, o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Galera, tá aí, ó, exemplos aí da vida real, tá? A minha querida aluna, ó, oi professor, quero só compartilhar a minha alegria. Petrobras. Gente, ela foi aprovada no concurso da Petrobras, gabaritando lá a prova de matemática e saiu do zero. Ó, olha o casal aprovação, Angélica Lopes e Pedro, ambos primeiro lugar no concurso do CE Paraíba e, gente, gabaritaram lá. Então, esses são exemplos de pessoas que buscaram e conseguiram. Por isso que eu digo, se inscreve no canal, curta e compartilha. Vamos embora, questões. Galera, tá aí uma questão do Instituto OCP que ela diz o seguinte, ó, se A é 6,25 vezes 48, qual a soma dos algarismos do valor correspondente a 25% de A? Então veja, você vai achar o valor de A, que é 6,25 vezes 48. Depois que achar, você vai lá e calcula 25%. Então vamos lá. Gente, primeiro, lembra que eu sempre comento com vocês, galera, conta chata, tente aplicar a minha dica, a dica do dobrou meiô. Você pega um dos valores, dobra, e o outro você calcula a metade. Você vai ver que a conta fica mais simples. Então vamos lá, ó. Se eu dobrar, multiplicar por 2, ó, dobrar o 6,25. Qual é o dobro de 6,25? Dá 12,5. E agora o 48, ó, eu vou dividir por 2. Eu vou calcular a sua metade. 48 dividido por 2, 24. Ó, a conta melhorou, mas ainda não tá legal. Pegue esse cara, dobre. O dobro de 12,5, 25. Pegue esse cara e calcule a sua metade. Quem é a metade aí, ó, de 24? Quem é? 12. Botar assim, ó, para ficar melhor. Então, ó, a metade de 24, ó, 12. Gente, a conta ainda precisa melhorar. Ó, pegue esse aqui e dobre, fica quanto? 50. Pegue esse aqui, a sua metade, ó. 12 dividido por 2. Dá 6, professor. Gente, agora a conta ficou melhor. 50 vezes 6, 300. Ó, esse produto aqui também dá quanto? 300. Então ficou quem? O A é 300. Então, ó, dobrou meio. Um você dobra, o outro você calcula a metade. Ó. Se eu dobrasse isso aqui, ficaria quanto? 100. E a metade de 6, dividir por 2, ó, dá 3. 100 vezes 3, dá 300 do mesmo jeito. Então ficou como? 25% de 300. Galera, 25%, a gente já falou aqui, é dividir por 4. Ó, imagine uma pizza
inteira, dividir em 4 partes iguais. Cada pedaço é 25%, ou seja, é uma parte de 4. Calcular 25%, ó, é dividir por 4. E, gente, quem é 300 dividido por 4? Dividir por 4 é calcular duas metades. Porque 4 é 2 vezes 2. Metade de 300, 150. Metade de 150, 75. Ó, então, 300 por 4 dá quanto? 75. Só que, galera, ele quer o quê? A soma dos algarismos, ó. Aqui é unidade e aqui é dezena, ó. Somando os algarismos. 7 mais 5, 12. Resposta, letra E. Ó, viu que era uma conta chata e eu fui pegando o quê? Um eu dobro, o outro eu calculo a metade. Um eu dobro, o outro eu calculo a metade. A conta ficou mais fácil. Tranquilo? Gente, se inscreve no nosso Instagram, que tem dicas lá diária. Vamos embora. Ó, questãozinha aí de número 2 da Fafipa. Olhe o que a questão fala pra gente. Em uma pesquisa com 200 pessoas, 100 gostam de futebol, 50 de basquete e 70 não gostam de nenhum dos dois esportes. Com esses dados, qual a quantidade de pessoas que gostam de ambos? Gente, você não vai perder tempo, ó. Você tem quem aqui, ó? Você tem futebol, que são 100. Tem quem? Basquete, que são 50. E 70 aqui fora, ó. O que ele tá pedindo é a interseção. O que tá nos dois ao mesmo tempo. Esses probleminhas, tá em um, tá em outro. Quantos estão nos dois? Probleminha de conjuntos. Galera, como é que eu acho a interseção? Facinho, facinho, molinho, molinho. É só você perguntar quanto passa do total. Falou interseção de dois conjuntos, é o excesso. Ó, o total, 200. Some os outros valores. 100, quem? 50. E soma também quem tá fora, 70. Soma o balaio de gato todo. 100 mais 50, 150. Com 70, 220. Aí você diz, como é que eu somo tudo? Dá 220, mas eu só tenho 200. Sempre o excesso, o que passa do total, é a interseção. Passou quanto? 20. 20 aí como resposta. Letra E de quê? Eu vou ser aprovado. Comenta aí, gente. Eu vou ser aprovado. Galera, essa aula vai ficar gravada se a gente atingir aí os 300 likes, tá? Então, galera, para que a gente continue colocando para vocês conteúdo todos os dias, deixa o like, curta, comenta. Isso é muito importante. Entra aí no grupo que tá na descrição. Questão 3 da IBEST. Ela diz o seguinte: 5 discos voadores conseguem formar 25 círculos em 3 horas, trabalhando juntos e no mesmo ritmo. Se o número de disco for aumentado para 8, o tempo necessário para formar 40 círculos nas mesmas condições será de... Gente, cuidado, né? Ele não disse aumentar em 8. Se ele dissesse aumentar em 8, eu teria que pegar quem? O 5 que eu tinha no início e aumentado em 8, aumentava mais 8, ficaria 13. Mas ele diz aumentado para 8. Galera, isso é uma questão de regra de 3 composta, né? Você tem 3 grandezas.
quantidade de círculos, quantidade de disco e tempo. Teve mais de duas grandezas e pede um valor desconhecido, é uma regra de 3 compostos, ó. Você vai utilizar o método de quem? Da causa-consequência. Gente, esse método, e a gente mostra mais de um no curso, esse método, eu não preciso analisar se as grandezas são diretas ou inversas. A consequência é sempre o que o sujeito faz, o que está sendo produzido. 8 operários constroem uma casa em 4 dias. Os sujeitos são os operários. O que é que os operários estão fazendo? Construindo casas. A quantidade de casas construídas é a consequência. Tá? 5 pintores pintam 2 muros em 3 dias. Quem é o sujeito? Os pintores. O que é que os pintores estão fazendo? Pintando muros. A quantidade de muros pintados, consequência. O que é que os discos voadores estão fazendo? Formando círculos. A quantidade de círculos formados é a consequência. O que está sendo produzido é a consequência. E o resto é causa. Então, quem seria a causa? Quantidade de discos e o tempo em horas. Gente, é não errar quem é a consequência. E a consequência é o que o sujeito faz. É o que está sendo produzido. Beleza? Então vamos lá. 5 discos formam 25 círculos em 3 horas. E aí ele diz, se o número for aumentado para 8, para formar 40 círculos, eu preciso de quantas horas? X. O que é que a gente faz? Sempre na última coluna, né, a consequência, sempre ela. O resto são as causas. Sempre você vai lá na causa e joga uma reta, reto na causa, reto na causa. Sempre na causa, reto, reto. A reta que está em cima desce e a que está embaixo sobe. É sempre assim, gente, reto, reto na causa. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. E eu não preciso analisar se é direto ou inverso. É só botar na última coluna a consequência, Vou multiplicar quem está na mesma reta. 8x e 25. E vou igualar ao produto que está na outra. Quem? 5, 3 e 40. Tranquilo? Beleza pura. Só alegria. 8 vezes 25. Você pode fazer o dobro ou meio, se você tiver dificuldade. Né? 8 vezes 25. Pega esse aqui, divida por 2. Fica 4. Pega esse aqui e dobre. Fica 50, Não é melhor fazer 4 vezes 50? Dá 200, 200x. Aqui, 5 vezes 40. 200 vezes 3. 600. Quem é x, passa o 200 dividindo. 600 por 200, cortando zeros. 3. 3 aí como resposta. C de coração e de quê? Chupa! E best. Tá vendo, gente? Se você descobre quem é a consequência, que é o que está sendo produzido, o que o sujeito faz, o resto é causa. Reto na causa, desce. Reto na causa, sobe. A reta que está em cima desce para a consequência. A reta que está embaixo sobe. Vamos para a próxima. Questão 4. Considera a tabela a seguir. Questão 2025 da FCC. Se y é inversamente proporcional a x, qual a soma dos valores que faltam na tabela?
Eu não sei esse valor, vou chamar de A de amor. Eu não sei esse valor, vou chamar de B de beijo. Ó, é o que eu sempre digo, e no curso a gente já bate esse tipo de questão, porque cai em todos os concursos. Essas questões que falam de direto e inverso, não é só você, galera, saber, diretamente, se um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Inversamente, se um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Não é só isso. Lembre disso, ó. Grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre os seus valores é constante. E grandezas inversamente proporcionais, o produto entre os seus valores é constante. Eu mostro isso no curso. Uma tabelinha lá. Olhe, se a divisão entre os valores for a mesma, as grandezas são diretamente proporcionais. Se a multiplicação, o produto for o mesmo, é inversamente. Como é inversamente, ó, o produto tem que ser o mesmo. Então, ó, 2 vezes A tem que ser igual a quem? 8 vezes 200, que tem que ser igual a quem? 16 vezes B. Se fosse diretamente, divisão. 2 dividido por A é igual a 8 dividido por 200, que é igual a 16 dividido por B, se fosse direto. Vai ficar aqui, ó, 2A, 8 vezes 200, 1.600. 16 vezes B, 16B. Ó, é só igualar. 2A é 1.600. Quem é A? O A aí é o que eu quero. O 2 está multiplicando, ó. Passa dividindo. 1.600 por 2 dá quanto? 800, ó. O A já é 800. Pessoal, e o B? Vou pegar quem aqui? 16B e igualar a quanto? 1.600. Quem é o B? O 16 está multiplicando, passa dividindo, ó. 1.600 dividido por 16 dá quanto? 100. Pronto. Os que estão faltando são esses dois. O A 800 e o B 100. Ele quer que some os valores que faltam. 800 mais 100 dá quanto, gente? 900. Letra D de quê? De Deus. Letra D de deu certo. Galera, tá vendo aí? Tem 3 Sormanes olhando para você e dizendo que vai dar certo. Comenta aí. Eu vou ser aprovado. Gente, palavras têm poder. Tranquilidade. Vamos para a última. Questão 5, ó. Uma questãozinha para auditor. Olha o que ela diz. Aí, Sebrasp, viu? 3 sócios investiram juntos 200 mil em um fundo de ações. Um deles contribuiu com 40 mil, o outro 65 mil e o último com 95 mil. Ó, o meu TDAH, ele faz com que eu tenha que conferir, viu? Não tá diagnosticado não, mas eu acho. Vamos lá. Ó, 95 mil mais 65 mil dá 160 mil. 160 mil com 40 mil dá quanto? 200 mil. Um dia eu peguei uma questão, quando a gente fazia a soma não dava. Pronto, de hoje em diante eu tenho que somar. Então, você tem 200 mil, foi o que os sócios investiram. Ao final do período de investimento, o montante total foi dividido de forma diretamente proporcional ao valor que cada um investiu. No momento do resgate, ó, o valor era de quanto? 260 mil. E aí ele diz, considerando as condições apresentadas na situação hipotética, cada um dos sócios recebeu quanto? Ó,
Ele tá mandando pegar 260 mil e dividir em partes diretamente para quanto? 40 mil, 65 mil e quanto? 95 mil. Uma dica que eu dou a vocês, ó. Sempre que te dá o todo, que é quanto? 260 mil, e te dá as partes, pegue o todo e divida pela soma das partes. Agora, galera, sempre, se você quiser, você pode simplificar as partes. Então, você pode pegar aqui, ó, tirar 3 zero desse, 3 zero desse, 3 zero desse. Você pode. E se quisesse, ainda podia pegar e dividir todo mundo por 5. Dava o mesmo resultado. Então, você vai aplicar a dica, ó. Pego o todo e divido pela soma de quem? Das partes. Lembra disso? É como se você estivesse fazendo um bolão para saber o valor de uma cota de cada, de uma parte. Vai ficar 260 mil, ó, 95 com 65. Dá quanto? 160. Mais 40, 200. Ó, 2 zero com 2 zeros. Ficou aí quanto? 2.600 dividido por 2, 1.300. O que é 1.300? 1.300 é o valor de quem, gente? De uma parte. Pronto. Acabou. Então, vamos lá. O valor de uma parte é 1.300. Só que esse tem quantas partes? 40. 40 vezes 1.300. É só fazer, ó. 4 vezes 13. 52, ó. E agora acrescento os 3 zeros. Já sabe que um ficou com 52 mil. Gente, ó. Só tem na letra E. O outro, 65 partes. Vezes quanto? Aí. Vezes 1.300. Tranquilo? 65 aí, ó. Vezes 1.300. Ó. Faça 65 vezes 13. 5 vezes 3, 15 vai a 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. Aqui, ó, vai dar quanto? Ó, 845, botando os 3 zeros. 84.500. E o outro, quantas partes? 95 partes, ó. Cada parte, 1.300. 95 vezes 1.300 dá quanto? 123.500. Resposta, letra E. Gente, questão para auditor do Sebrasp. Tá vendo? Galera, é isso. Quero ver aqui pelo menos 300 comentários pra gente trazer essa semana algo bem legal. Se não, galera, se a galera não contribui dando like, curtindo, a gente vai reduzir a quantidade de aulas para 2 dias na semana. Segunda e sexta. Então sempre a gente tá com o intuito aqui de querer ajudar, né? Mas para que isso continue, eu preciso de quem? Não quero dinheiro. Deixa o like, curta e compartilha. E galera, tá aí. Sigam a gente aí no Instagram, porque, gente, tem dicas diárias. É importante você estar inscrito no nosso Instagram. E quem não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, entra no nosso grupo do Telegram. Isso é muito importante. Beijão, galera. Valeu. Fui. Quero ver o pessoal comentar. Comenta aí. Beijão, gente.